E aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a importância do silêncio na oração. E o post-it que nós vamos escrever hoje é o Provérbios 21:23, que diz o seguinte: Guarda a tua boca como se guarda o ouro, guarda a tua língua como se guarda a prata. E só de ver esse versículo aqui, meu irmão, já dá para nós conversar sobre muita coisa, ó, sobre a boca, sobre a língua. A Bíblia também fala sobre muito isso, mas hoje eu vou deixar essa oportunidade para um outro vídeo, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante sobre o silêncio na oração. Oração não é só barulho, oração não é só grito, oração não é só chorar e berrar e gritar, chamando por Deus até que ele ouça. Não. Tem um momento muito importante, o silêncio da oração. E a passagem bíblica que nós vamos conversar um pouquinho aqui é Eclesiastes, capítulo 5, o versículo 1 e 2, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui na nossa tela, meu querido amigo, que diz o seguinte: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, aproxima-te para ouvir, em vez de ofereceres o sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a exprimir palavras alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Essa questão aqui que a gente está lendo em Eclesiastes fala muito sobre a nossa postura na oração. Isso aqui, cara, demonstra o respeito que nós temos e reverência diante de Deus. Quando nós vamos orar, tem a nossa parte, quando nós fazemos nosso devocional maravilhoso aqui, tem a parte que nós oramos, que nós apresentamos, né, a nossa vida diante de Deus, os nossos problemas, né, as nossas dores, nós vamos até Deus e contamos para Ele. Só que se a gente fechar a nossa porta, entrar no nosso quarto e orar, aonde Deus nos vê em secreto, e a gente só falar, jogar tudo ali no colo de Deus ali, e aí, nossa, lavei minha alma, agora vou sair do quarto e vou tocar minha vida. Isso aí não vai ser um diálogo entre pai e filho, vai ser um monólogo. Eu falo, Deus escuta, aí Deus quer falar, eu já saí fora, eu já fui embora. Aí Deus não fala. Aí depois nós ficamos perguntando, cara, Deus não me responde, Deus não fala comigo, eu não ouço Deus. Tem gente que fica levando a vida assim, mas não se atentou que a oração é um diálogo, é duas pessoas conversando. Quando você entra no seu quarto, por mais que fisicamente você está sozinho, mas no espiritual você não está. No espiritual, Deus, o Pai, está com você o tempo todo. Deus está te ouvindo, mas ele também quer falar, ele também quer conversar com você, ele também quer dar a opinião dele. E você pode ouvir o que Deus fala. Quando? Quando você fica quieto, quando você não fala muito, quando nós calamos a nossa boca e falamos assim: Deus, tá aqui os meus problemas, tá aqui as minhas dificuldades, o que é que o Senhor diz? Nós literalmente, é literal, ficamos em silêncio, esperando. Não é na nossa mente, a gente fica orando em línguas, a gente fica pensando aqui na nossa mente. Stand by, cara. Espera Deus falar, senta na cadeira. Eu gosto muito de uma pregação que eu ouvi. Dentro da pregação tinha um testemunho de uma mulher que ela comprou uma poltrona, colocou no canto da sua sala, que é um lugar que ela gostava muito de orar. E naquela poltrona ninguém sentava, aquela poltrona é especial para ela. Por quê? Porque todas as vezes que ela ia orar, ela fazia um gesto que para ela era muito importante, esse gesto na oração. Ela sentava na cadeira dela, ela pegava aquela poltrona ali diante dela sem ninguém e ela convidava Deus para se assentar naquela cadeira. Sei que Deus não vai sair sentando na cadeira fisicamente, ou normalmente isso não acontece, mas a representação para ela dizia: Deus, eu quero que o Senhor considere que eu tô sentado nessa cadeira aqui, o Senhor está sentado nessa poltrona aqui, e eu quero imaginar aqui que o Senhor está aqui me ouvindo. Só que para quê? Quando ela terminar de falar, ela vai se calar e vai esperar Deus falar com ela. Então ela tem essa dinâmica de chamar Deus para se assentar ali na frente dela. Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Senta aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. Esse é literalmente o café com Deus o Pai. É nós chamarmos a presença de Deus. É nós chamarmos Jesus para sentar. Jesus, senta aqui na beirada da minha cama, senta aqui, ó, na cadeira do computador aqui, vamos conversar. E não é só
eu falando, meditando e tudo. Olha só o que o Eclesiastes fala aqui, ó. Tem uma parte aqui, ó, que o Eclesiastes fala assim, ó. Sejam poucas as tuas palavras. Olha só. Nem o teu coração se apresse exprimir palavra alguma diante de Deus. Cara, deixa Deus falar com você. Deus vai falar com você de diversas maneiras, através da Bíblia, através do seu dia a dia. Deus vai falar com você de diversas maneiras. Só que você precisa aprender a ouvir. Muitas das vezes, nós queremos ouvir a Deus e ter uma resposta de Deus fazendo sacrifícios de tolo. Olha o que Eclesiastes fala aqui, ó. Guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, aproxima-te para ouvir. Vai perto de Deus, cara. Se coloca na posição. Por isso que eu falei que o silêncio é posicionamento. Estarmos posicionados para ouvir. Aí depois o que acontece? Em vez de você ficar oferecendo sacrifícios de tolos, fica quieto, ó. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração. Então, tipo assim, fala, calma, minha alma, calma aqui, calma, coração, calma, fica tranquilo, espera. Pô, Deus tá aqui, cara. Nós estamos na presença de Deus, cara, o dono da eternidade. Nós não temos que ter pressa, cara. Calma, eu sei que o mundo tá corrido, as coisas tá evoluindo, a tecnologia, quando você marca já tá vindo uma nova rede social, já tá vindo um celular novo, já tá vindo novas tecnologias, inteligência artificial, um monte de coisa, uma coisa atropelando a outra, e a gente quer evoluir também, a gente quer tudo rápido, a gente quer Deus é pra agora, ei Deus, você não tá ouvindo não? Deus responde, mas Eclesiastes tá falando, cara, aproxima-te pra ouvir, cara, Deus não vai ficar todas as vezes gritando e falando alto, assim como ele falou com Moisés lá no alto dos céus. Ele, em algumas vezes, eu acho que tem umas 10 citações que Deus falou no céu com Moisés durante seus 120 anos que ele viveu na terra. Só que Deus só foi falar com Moisés, se eu não estiver enganado, só depois dos 80 anos que Deus foi falar com ele lá no céu, que ele ouve uma voz estrondosa vindo do céu, ou aquela voz que vem da sarça ardente ali, né, daquele momento que ele vai ver a sarça que não se consumia. Poucas vezes, e era Moisés, né, poucas vezes Moisés ouviu a voz de Deus, que também era um propósito determinado. Mas muitas das vezes, cara, Deus, ele não quer ficar gritando. Aí você quer já sair correndo para cumprir a missão, para viver o propósito, para viver o chamado, a sua vocação. Você já quer sair correndo, aí você fala, vai Deus, vai falando aí que eu já tô indo, vai falando aí que eu já tô indo, eu tô correndo aqui, Deus, vai dando a direção, vai falando, vai dando as palavras. E Deus tá tipo assim, cara, aproxima, ó, Eclesiastes já tá falando aqui, ó, aproxima para ouvir. Por quê? Porque quem tá longe não tá na presença de Deus, cara. Quem tá longe não tá perto dele pra ouvir ele falar. Aí Deus tem que ficar gritando, e Deus não vai ficar gritando toda vez. Deus não vai falar alto toda vez. Deus quer que você se aproxime dele, que você chegue tão perto dele que ele não precise gritar, que ele apenas precise sussurrar, que ele esteja pertinho falando com você assim, filho, você é um vaso valoroso pra mim. Calma seu coração. Sua vida está no meu controle. Sua vida está nas minhas mãos. Mantenha sua vida em cima da palavra. Eu vou guiar os seus caminhos. Confia a tua vida no Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Então, meus irmãos, Deus não quer ficar gritando todas as vezes. Ele quer que você esteja perto, assim como está em Eclesiastes. Aproxima-te para ouvir o Senhor. Chega perto dele. Você é filho e por causa do sacrifício de Jesus e a sua graça, nós podemos, mediante a graça, chegar na presença de Deus o Pai e podemos ouvi-lo sussurrar. Por quê? Porque Deus permitiu que fosse assim. E Deus quer que seja assim. Um relacionamento entre pai e filho. Que você não precisa sair correndo e Deus ir com a rédea te segurando. Igual aqueles cristãos que não tem muito conhecimento. Eles agem como cavalo sem freio ou com cabrestos. Que ele sai correndo e fala assim, Deus, eu tô indo. Se o Senhor não quiser que eu vá, vai puxando a rédea aí, vai me segurando porque eu tô indo. E Deus não quer tratar a gente como cavalo. Deus não quer tratar a gente como um animal. Ele quer tratar como filho, ó, que tá aqui pertinho dele aqui, ó, que tá ouvindo ele aqui pertinho, que ele sussurra, cara. Então o que Eclesiastes vem trazer pra nós aqui é que a gente não fique fazendo sacrifício de tolo pra tentar comprar a resposta de Deus, ficar sacrificando algo, louvando, orando, jejuando, pagando o preço para que não, eu vou fazer, Deus vai responder. Se Deus não responde, se Deus não se move, eu movo Deus, então eu vou fazer. Cara, aqui não é um exemplo para você mover a Deus. Aqui Deus não vai se mover pelo seu desespero, pela sua pressa. Aqui Deus, ele tá pedindo assim, ó, nesse momento eu quero que você aproxima-te para ouvir, em vez de ficar oferecendo sacrifícios de tolo. Não sou eu que tô dizendo, é a própria Bíblia que tá dizendo. Não está na hora de ficar sacrificando, não está na hora de ficar fazendo esforços, não está na hora de ficar dando murro na porta, de ficar batendo na porta, de
de ficar lá insistindo. Não é esse o momento. Deus tá falando assim: eu já abri a porta para você, mas eu não vou gritar aí. Eu quero que você entre pela casa e venha aqui, aonde eu tô sentado. Senta do meu lado e eu vou falar com você aqui. Venha aqui, na minha presença. Deus está te chamando para entrar na presença dele. Uma presença mais íntima. Não é uma presença de servo, é uma presença de filho. É uma presença que vai lá e senta no colo do seu pai para ouvir ele sussurrar para você. Essa é a mensagem que Deus tem para você hoje. Mas isso demanda o quê? Postura e respeito para entrar ali, cara, na presença de Deus. Isso aqui, cara, é você ter reverência. Muitas vezes nós perdemos o temor de Deus. Pelo fato dele ser o nosso pai, ele também é o nosso Senhor. Cara, ele é o nosso Salvador, ele é o Criador, ele é quem nos deu a vida. Porque alguns desrespeitam o pai e a mãe, não obedecem o pai e a mãe, né? Até maltrata o pai e a mãe, vai fazer o mesmo com Deus. Não perca o temor com Deus. Não perca o temor para com Deus. Pois a ele nós devemos temer. Por quê? Porque qualquer coisa nessa terra que não seja Deus, eles só podem controlar o nosso corpo. Pode nos encerrar numa cadeia ali, pode cortar um pedaço do nosso braço aqui e tal. Mas só Deus tem poder para dominar o nosso espírito. Só Deus tem poder para lançar a alma no inferno, para lançar o espírito no inferno ou para tirar ela de lá. Então não percamos o respeito a Deus. Não percamos o temor de que Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai, mas Ele é nosso Senhor. Mas esse Senhor nos deu liberdade e através de Cristo nos tornou filho, para que nós possamos chegar na presença dele, para ouvi-lo, para se relacionar, para ele ser literalmente o Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que sussurra nos nossos ouvidos, e nós ouviremos e saberemos o que fazer. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então um monte de voz está falando, o mundo está falando, tudo está gritando, tudo. A voz de Deus é mansa e humilde. A voz de Deus muitas das vezes vem como um estrondo de muitas águas, né? A voz de Jesus é poderosa, impacta tudo, mas nesse momento aqui Deus te chama para perto para ele te falar com uma voz mansa e humilde, porque ele te ama, porque ele é teu pai. E a curiosidade que eu quero colocar aqui hoje é que o silêncio na oração permite ouvir a voz de Deus e meditar em sua palavra, criando um ambiente propício para a comunhão espiritual. E por que Deus chama para perto? Porque Ele quer comunhão espiritual. Assim como nós temos comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo e nossos irmãos, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo quer ter essa comunhão conosco. E isso a gente pode fazer logo no momento devocional aqui que a gente vê, ó, que quando a gente está em silêncio, assim como diz essa curiosidade, quando a gente está em silêncio na oração, eu orei, falei com Deus. Agora é momento de Deus falar para comigo. Deus falar comigo. No tempo dele, não no tempo que eu quero, no tempo dele. E a palavra que você leu no devocional? Quando você está em silêncio, você está esperando Deus falar com você, olha o que acontece também. Você consegue meditar na palavra com mais qualidade, com mais entendimento. Você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. E eu quero deixar um desafio aqui para você, meu irmão. O desafio aqui hoje, cara, é durante sua próxima sessão de oração, que no caso vai ser hoje, glória a Deus por isso, reserve um tempo para ficar em silêncio diante de Deus. Permita que o silêncio crie espaço para ouvir sua voz e refletir sobre sua palavra. Como o texto aqui eu deixo tudo maiúsculo, a sua voz que eu estou dizendo aqui é: permita que o silêncio que você está fazendo crie a ambientação, crie um espaço para você ouvir a voz de Deus e, como consequência, refletir sobre a palavra que você também leu ali na sua Bíblia. Hoje nós vamos escutar um louvor maravilhoso que se chama Ao Único, que é da Aline Barros aí, o link tá na descrição, só você clicar aqui, ouvir esse louvor maravilhoso enquanto você ora. E assim que você terminar de falar o que tem que falar, senta aí na beirada da tua cama, no tapete do seu quarto ou na cadeira aí, espera Deus falar, ouça Deus. Ele vai falar com você, ele vai te guiar em cima da palavra que você leu ali, você vai conseguir meditar melhor em cima da palavra, porque esta é uma palavra fiel. E se Eclesiastes diz que a gente tem que guardar o nosso pé, a gente tem que guardar a nossa boca, a gente tem que guardar a nossa língua, que a gente tem que se aproximar para ouvir a Deus e que a gente tem que sejam poucas as tuas palavras, então seja sábio na hora de falar com Deus, não fica falando exacerbadamente, não fica falando pelos cotovelos, cara, fala o que tem que falar
falar, entrega pra Deus o que tem que entregar, peça perdão pelo que tem que pedir. Cara, seja sincero, seja direto, ele é teu pai, ele te deu liberdade pra você fazer isso. Faça isso. Depois você me conta como é que foi a experiência, se foi diferente orar desse jeito, porque essa é uma maneira, biblicamente, através de Eclesiastes, para a gente orar e falar com Deus e ouvi-lo. Eu fico muito feliz, cara, de trazer os vídeos aqui e ver que a galera tá acompanhando, que tá fazendo a diferença. Eu ia fazer uns 7 vídeos devocionais para ir pegando no tranco assim, ó, só pra galera pegar a rotina de fazer o devocional. E depois desses 7 vídeos, como a galera já fez uma semana, ela consegue ir sozinha, né? Vai seguindo o seu devocional no seu estilo, mas eu também tô gostando de estar fazendo o meu devocional em cima dessas estruturas. Tenho aprendido bastante também com o que eu tenho trazido aqui pro canal. E eu espero que você também esteja recebendo dessa palavra, cara. Pois Deus está nos ensinando como é os seus princípios, os seus mandamentos, os seus estatutos e como é viver Salmos 17:15. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, cara. Porque daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo, mais um devocional pra gente estar aqui falando da maravilhosa palavra de Deus e já começar o nosso dia cumprindo o Salmo 17, versículo 15. Fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, viver um relacionamento com Jesus, o nosso Senhor. E meu irmão, lembre-se de uma coisa, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus.